De assunto, e a gente vai falar sobre o Dia Internacional do Doador de Órgãos e Tecidos, que é comemorado ontem, na verdade foi comemorado ontem, no dia 27 de setembro, mas é uma data muito importante que a gente não pode deixar passar em branco sem falar sobre a importância da doação de órgãos, que realmente é um gesto que pode salvar muitas vidas. Pode rodar o VT. A taxa de doadores efetivos de órgãos no Brasil aumentou no segundo trimestre deste ano, passando de 13,1 doadores a cada 1 milhão de habitantes para 14. Apesar do crescimento, o número ainda está abaixo do esperado para o período, que é de 16 doadores efetivos a cada 1 milhão de habitantes. São considerados doadores efetivos aqueles que doam pelo menos um órgão sólido, como rim, coração, fígado, pâncreas e pulmão. Os especialistas são unânimes em dizer que a informação é fundamental para esse assunto. Mas o que será que a população pensa sobre doação de órgãos? Eu acho necessário, eu concordo, eu acho que é um bem que a gente pode fazer para a sociedade, mesmo quando a gente já partiu. E eu sempre aviso a minha família que se um dia acontecer algo, né, assim, sem desprevenida, que eu quero doar os órgãos com certeza. É importante para quem tem vontade de doar, porque eu, particularmente, não pretendo fazer doação nenhuma nisso, porque, digamos, a gente doa e será que as entidades não cobram de quem recebe? Então eu não tenho muita certeza. E mesmo assim, mesmo depois de morto, eu acho tão estranho essa história de cortar e recortar e tirar órgãos. Acho que é muito importante, até pela sobrevivência de quem necessita cada vez mais. Eu, infelizmente, ainda não sou doador. Em Portugal a situação ainda não está muito divulgada nesse sentido. Eu acho que todos deveriam doar. Eu já conheci gente precisando morrer na fila, né? E por falta de doadores, eu acho uma coisa tão simples, ninguém vai usar, a terra vai comer. O Brasil tem o segundo maior programa de transplantes de órgãos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A principal diferença é que no Brasil 95% dos transplantes são feitos pelo SUS. Hoje, mais de 33 mil brasileiros aguardam a doação de um órgão. É importante as pessoas expressarem à família sua vontade de doar. Mas será que isso é o suficiente para o transplante ser realizado? Bom, a lei brasileira ela permite a doação, desde que autorizada pela família, nos casos da doação pós-mortem, e no caso da doação em vida, ela permite, desde que a doação se faça para o cônjuge ou para um familiar. Também é possível doar em vida para um terceiro, mas aí nesse caso depende de autorização judicial. No Brasil, de 1997 a 2001, a lei foi mudada e criou-se uma doação presumida. O que é isso? Presumia-se que todo brasileiro, quando falecesse, autorizava automaticamente a doação dos seus órgãos, exceto se ele estabelecesse de maneira contrária. Por essa razão é que nos documentos, no RG, na carteira de habilitação, constava lá doador de órgãos sim ou não. Se a pessoa não colocasse nada, automaticamente ela era doadora. Só que isso mudou, essa lei mudou. E esse documento que a gente tem hoje, aquela declaração nos documentos, na RG, na carteira de motorista, se você é doador ou não, não gera hoje mais nenhum efeito. Porque a autorização para fazer a doação, no caso do falecimento, somente pode ocorrer pela família. Alguns mitos também impedem a doação. Ao contrário do que muitos pensam, o corpo do doador, depois da retirada dos órgãos, não sofre deformações. É por isso que as campanhas de conscientização são fundamentais para esclarecer as dúvidas e reforçar a importância da doação. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio do Revista da Cidade hoje Edivaldo Leal de Moraes. Ele é enfermeiro, diretor técnico da Organização de Procura de Órgãos do HC. Obrigada pela presença, viu? E também a Ana Paula Souza, que é mãe de doador, que tem uma história linda e muito emocionante para dividir com a gente hoje aqui. Obrigada pela presença, viu, Ana Paula? Vamos começar, antes de mais nada, falando, Edivaldo, sobre as questões legais. Hoje, no que diz a lei, a família é soberana com relação ao que vai acontecer com os órgãos do parente falecido. Isso. A lei de 2001, né, ela transferiu a autonomia para a família para decidir sobre o destino dos órgãos e tecidos da pessoa falecida após a morte, né? Tá. Não adianta deixar um testamento, não adianta deixar um documento, se a família, por mais que a vontade daquela pessoa seja essa, se a família se negar, a doação não vai acontecer. Exatamente, né? O importante é a gente estimular a discussão no seio da família, né, sobre a importância da doação. Ou seja, no dia que acontecer a morte, qual é o destino dos meus órgãos e até do meu corpo, né?
após a morte. Então, dizer para a família que gostaria de doar órgãos e tecidos após a morte é uma questão extremamente importante, porque facilita a tomada de decisão da família, deixa a família mais confortável nesse sentido de decidir, né? Quando eu não sei qual era o desejo, aí fica aquela dúvida, será se ele queria, se ele não queria? Então, todas as campanhas internacionais, ela estimula essa discussão, tá? É óbvio que registros no Brasil, né, da vontade, se a gente tivesse um registro oficial no Brasil para que a pessoa fosse lá e documentasse a sua vontade, que isso tivesse força de lei, também facilitaria bastante, claro, né? Outros países praticam isso, como os Estados Unidos, existem os registros voluntários de doadores, onde eu entro, me posiciono favorável, e se um dia acontecer a morte, aquilo tem rigor de lei. Nós não temos isso ainda no Brasil, né? Precisamos fazer uma discussão nova no Brasil. Em 97, nós tínhamos uma outra sociedade, né? E a doação compulsória, hoje a doação ela é consentida, ela é informada, eu acho, do ponto de vista ético, bastante interessante, ou seja, a pessoa decidir em vida e a família decidir após a morte, se ela não souber qual era a vontade do falecido em vida, né? Eu acho bastante interessante. Muitas vezes a vontade da pessoa que faleceu não é respeitada naquele momento em que a família está emocionalmente muito abalada por aquela perda, por aquela morte, né? Isso faz muita diferença. Agora, mesmo sem ter essa lei, essa força de lei hoje, o Brasil já é referência mundial na doação e os números mostram que o número de doadores tem aumentado, mesmo que sensivelmente, mas aumentou nos últimos anos, né? Sim, vem aumentando desde... Eu trabalho com doação de órgãos desde 1996, antes da Lei 9434 de 97. Então, nós demos um salto enorme no número de doadores, no número de notificações, tá? Precisamos melhorar, porque o Brasil ainda tem aí em torno de 14 doadores por milhão de população por ano, tá? Existem países, como por exemplo a Espanha, eles chegam a quase 40 doadores. E o que isso representa, né? Quanto mais doadores eu tenho, menor é o tempo de permanência do paciente em lista de espera, tá? Então, nós precisamos realmente aumentar. É importante enfatizar que um sistema público como o sistema brasileiro, né, que oferece o órgão e também oferece o tratamento por receptor de forma gratuita, é extremamente importante para a nossa população, tá? Claro. Em outros países, muitas pessoas não têm acesso ao transplante. Realmente é um sistema modelo, né? É um sistema modelo, né, que é reconhecido pelo mundo inteiro como um sistema muito bom. Mas ainda temos coisas que precisamos melhorar. Ainda temos que evoluir em algumas coisas, né? Eu quero que você conte pra gente, Ana, como é que tudo aconteceu na sua família? A gente consegue imaginar a dificuldade de assimilar uma informação como essa, que foi ter recebido a notícia da doença do seu filho de forma tão repentina, né? Ele passou mal muito de repente. Aí nós socorremos. Ele passou por cirurgia. Ele estava com 12 anos. 12 anos. Sim. E ele não tinha nada. E, de repente, passou mal, foi um mal súbito. E nós viemos a saber que ele tinha um mal congênito. E aí, depois de 48 horas, veio a notícia de que veio a falecer. E é muito complicado. Eu estava conversando com ele e a falta... Os médicos, né? Chegar, falar para você assim... Nós estamos esperando para fazer a doação. Foi um pouco chocante, porque antes a enfermeira do spot da Unicamp vir até mim, veio esse médico. E eu estava falando, então, os médicos já aprender na universidade, né? Como lidar com a família do paciente. Porque nós somos os doadores. Eu falei... não é meu filho que morreu que é o doador, porque como a nossa lei não permite, eu sou a doadora. É você que tem que tomar a decisão. Então, no primeiro momento, não foi um pessoal da equipe de doação que já tem todo esse preparo para falar com a família que fez o primeiro contato com vocês, foi o próprio médico. E às vezes acontece, né, que o médico chega primeiro, mas quando a enfermeira do spot chegou, nossa, outra coisa. Aí você sentiu realmente que eles tinham preparo para lidar com aquilo. Maravilhosa. Nossa, assim, muito humana, muito... Tratou a gente, assim, muito bem, explicou tudo. Porque eu era doadora, mas a gente espera ser doadora depois que morre, então a decisão não vai ser minha, né? Sim. Então você estava ali sobre aquele momento de fortíssima emoção, né? Acabou de saber da morte encefálica do seu filho e recebeu o choque de saber
que o seu filho poderia, que vocês poderiam, através do seu filho, fazer o bem para outras pessoas. Mas eu imagino como essa informação deve ser confusa e difícil na cabeça da família naquele momento. Em que momento que você conseguiu decidir pela doação? Qual foi o approach, a gente pode dizer assim? Qual foi o tipo de argumento que te convenceu de que você estava fazendo, tendo uma atitude divina ali naquele momento? Eu acho assim, como eu disse, eu já era doadora, então eu já tinha... Já tinha essa consciência? Consciência da necessidade. Então, eu não tinha mais o que fazer para o meu filho. Aí depois, com as informações que ela foi me passando, eu percebi que era o melhor fazer. Porque você lidar com a morte, a gente não quer. Não é fácil. Não quer. E não tem nada que fazer. Então vamos ajudar. Uma mãe não ia chorar mais. Eu pensei, eu vou chorar pelo meu filho, mas alguma mãe, não vai chorar pelo seu, né? Que lindo isso que você falou, Ana. Não é? A gente é muito egoísta. E você se desprender numa hora tão difícil, eu pensei, o meu filho era a coisa que eu mais amava. Então, a mãe do outro também é, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos ajudar. E é também interessante você pensar, eu imagino que deve ser até um carinho para o seu coração, você saber que outras mães passaram a amar o seu filho, né? Tanto quanto você amou. Afinal de contas, o seu filho os ajudou a continuar com a jornada deles também. Sim. E foram quantos beneficiários? 6. 6. Quer dizer, o seu filho ajudou 6 crianças aí a continuarem a jornada deles. Quer dizer, isso é maravilhoso, é divino. E assim como eu estou me emocionando aqui com o relato da Ana, eu também fiz isso através de um documentário em que a Ana Paula participou. Um documentário lindo que foi... Depois eu fui surpreendida ao saber que foi um TCC. Do pessoal da PUCamp, de jornalismo. Aliás, daqui a pouco eu falo os nomes aqui, agradeço a todo mundo, mas foi um trabalho impecável. Um documentário lindo, tão bem amarrado, uma música bonita ao fundo. Então, assim, você consegue realmente entrar em todas as histórias que são relatadas ali e entrar com muita profundidade no dia a dia de vocês, na profissão de vocês, que também é fantástica. A gente tem que dar todo o mérito para o que vocês fazem no dia a dia. Vamos assistir um trechinho do documentário e depois eu vou convidar você a ir para o YouTube assistir esse documentário também. Pode rodar. Naquele mesmo ano ele comentou comigo que ele queria fazer escola técnica, ser engenheiro e ele queria ser chefe de cozinha. O órgão de um menino de 12 anos que faleceu nesta terça-feira no Hospital São Lucas, em Americana, foi doado a uma menina de 15 anos. O que a mídia precisa levar para a sociedade é que sem doador não tem transplante. O que você fala não condiz com o que ela está vendo. Então, o que ela está vendo é o que ela aceita. E às vezes tem que ser claro, só, olha, você não fala mais mal que você fala, com o coração batendo, você fala que ele está morto. Foi quando eu chorei. A partir daí eu sabia que meu filho estava morto. Se ela não tivesse sido sensível, principalmente pelo choque que eu levei, eu não teria doado. O que a gente chama de paciente, a mãe chama de filho, a esposa chama de marido. Então existe uma outra realidade que a gente não pode desconsiderar. Eu falaria obrigado, porque sem ele em casa, minha mãe tem mais coisa para fazer, dá muito trabalho. Que sem meu pai, mantendo eu e ele na linha, não dá certo. Gente, é lindo, dá vontade de continuar assistindo, né? Vá pro YouTube depois e assista, vale muito a pena, ó. O documentário se chama Anjos da Vida, em busca da doação de órgãos. As diretoras do documentário foram a Beatrice Costa, Camila Correia, Maiara Lima, Natália Mitier. O documentário foi gravado há 2 anos, em 2014, para um TCC do curso de jornalismo da PUC Campinas, sob orientação do professor Amarildo Carnicel.
tá bom? O Face é Anjos da Vida Doc. E no YouTube você consegue assistir na íntegra, é só colocar ali Anjos da Vida, que você vai se emocionar junto com a gente com esse documentário e com certeza vai se conscientizar da importância da doação de órgãos, de falar sobre isso antes de mais nada. Contar um pouquinho da história, de como foi aquele momento. Eu quero saber do antes. Você disse que já tinha se decidido pela doação de órgãos, mas isso é uma decisão sua, você com você mesma, com o seu corpo, né? Você dentro da sua família já tinha conversado alguma vez sobre doação de órgãos com o seu marido, por exemplo? A gente conversava, porque quando tinha, né, alguma entrevista, alguma reportagem, e a gente falava da necessidade e da escolha, né? Porque a gente tem que saber que a gente pode escolher. Claro. E eles têm que saber que se eu quiser, eu tô morta, eu não vou poder doar nada. Aí ele tem que saber que eu quero doar. Tá. Então a gente conversava. E isso nem sempre acontece, né, Edivaldo? Você pode dizer melhor do que ninguém, está há 20 anos já trabalhando, então você deve ter tido contato com vários perfis diferentes de famílias, né? E muitas vezes, quando as pessoas começam dentro da família a falar sobre doação de órgãos, esse assunto é tratado como um tabu, né? Porque, olha, gente, eu sou doadora, tá? De repente você vem e solta isso na família. Ah, não fala isso, imagina, tá agorando, né? Alguma coisa nesse sentido do tipo, não, tá chamando, tá trazendo essa energia. Não, gente, é um assunto importantíssimo. Vamos parar com esse tabu, quebrar isso e mostrar para as pessoas a importância, né, Edivaldo? Sim, extremamente importante isso que você está falando, Regiane. Essa discussão ela é fundamental, entendeu? E a gente sabe que o conceito de morte encefálica, a morte encefálica é um conceito complexo para a população. Tá. Né? Ter um indivíduo morto com o coração batendo não é o habitual da população. Claro que não. O habitual da população é desde que o homem se conhece por homem, né? Pela história da humanidade, a pessoa morre quando você para de respirar, o coração para de bater e você fica gelado com o aspecto de morto. Sim. O diagnóstico de morte encefálica é algo extremamente recente na história da humanidade. Ele é de 1968. O conceito foi formulado na escola de Harvard. Então, essa história de ter um indivíduo morto numa terapia intensiva com o coração batendo, essa conversa ela precisa ser muito bem trabalhada pela equipe médica para a família, tá? E esse é um aspecto importante que a Ana falou, a forma como ela foi interpelada pelo médico no momento do diagnóstico é de fundamental importância. Ele precisa ser treinado em comunicação para aprender a lidar com essa família vivenciando uma situação extremamente dolorosa, né, Ana? Porque de teu dor, filho tá ali, de luto, é o filho dela. Batendo, respirando. E você tem certeza que a qualquer momento ele vai acordar, né? Porque ainda não assimilou, né? É o que a gente quer. A gente espera, vão acordar. Não, e a gente tem que entender aquela morte. Tá. Assimilar antes de tudo, né? Deve ser muito difícil, realmente. É difícil. E a equipe também está toda preparada para isso. Eu imagino que são vários os processos, não só pela qual a família, pelas qual a família passa, né? Pelas quais, claro, a família passa, mas também, claro, aquele falecido que está passando pelo processo de retirada dos órgãos, sim, né? Sim, e também o profissional. Nós também sofremos, né? Porque nós somos humanos, né? Quem está lá vivenciando a dor de uma mãe que está perdendo um filho de 12 anos não é fácil, tá? Claro. E eu preciso ser treinado para interagir com essa família, para fazer a família. A Ana falou uma coisa importante que é apontar para a família um caminho, tá? O melhor caminho. A gente sabe, tem uma série de evidências na literatura científica que fala que a doação é o melhor caminho para a família. Claro. Mas 40% das famílias brasileiras ainda optam pelo caminho oposto, que é o caminho da não doação, tá? Então, a culpa não está nessas famílias que optam, a culpa está nos profissionais de saúde que ainda não aprenderam a lidar com essas famílias. E na falta de diálogo sobre o assunto. Falta de diálogo, viu, Regiane? Então é de fundamental importância, e a Ana até tocou nisso, do treinamento dos profissionais de saúde para aprender a lidar com essas famílias, tá? Porque isso pode travar todo o processo, né? Pode travar todo o processo. No primeiro momento eu disse que não. Não vou, meu filho, eu nem sabia que meu filho morreu, como é que eu ia doar alguma coisa? Né? Aquele impacto. Aí depois, que aí veio uma pessoa treinada, capacitada, que aí me explicou tudo. A primeira preocupação, como que vai velar? E aí ela explicou, estava perfeito. Eu não sabia, precisa de um anestesista numa sala de cirurgia. São todas as informações que a gente não tem nem ideia. E a gente precisa dessa informação. Para que lá na frente, se acontecer, você vai saber como lidar.
Claro. E uma coisa que é importante, desculpa, Ana, uma coisa que é importante a gente também se atentar que dentro desse processo a gente pode precisar de um órgão para transplante. Sem dúvida nenhuma, claro. Então, assim, a gente não pode só imaginar que a gente vai doar. É muito mais raro ser um doador de órgãos do que ser um receptor de órgãos. A probabilidade de você ser um receptor de órgãos é muito maior. Sem dúvida. Tá? Então, a gente não pode perder essa oportunidade. E é importante essa discussão da sociedade que vocês estão fazendo aqui através do programa, é de fundamental importância para despertar a importância na sociedade sobre a doação de órgãos para transplante. Para quem quer saber mais sobre a doação de órgãos, se informar, até porque a gente não tem tempo de explicar todo o processo, como funciona, né? Aqui no tempinho da entrevista que a gente tem algum site, algum grupo de apoio para procurar, para bater esse papo e tirar essas dúvidas? Sim, tem sites, tem, por exemplo, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né, que é a ABTO, que é nacional. Tem um site com várias informações, se a pessoa precisar. Tem o Registro Brasileiro de Transplante de Órgãos, tá? Que a pessoa pode entrar e acessar os dados de transplante do Brasil. Tem o Ministério da Saúde, através do Sistema Nacional de Transplante, também tem seu site, onde a pessoa pode tirar dúvidas. E nós temos a Central de Transplante do Estado de São Paulo, né? Onde a pessoa pode também ligar, tá, para tirar as suas dúvidas, e a Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas também. Nós podemos tirar dúvidas da população. Ok. E fica mais uma vez aqui a indicação de que vocês assistam a esse vídeo, esse documentário que está realmente maravilhoso, né? E a gente consegue entrar um pouco mais dentro desse sistema para saber como funciona, como realmente é muito organizado, né? Não é um processo muito longo, as coisas se resolvem rapidamente até, mas contanto que a gente tenha essa informação. Olha, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Vamos voltar a falar sobre isso, por favor, porque eu acho que hoje a gente atingiu um número X de pessoas, numa próxima vez a gente conversa com outras pessoas, né? E assim a gente vai levando informação para todos. Agradeço demais ao Edivaldo Leal de Moraes, que é enfermeiro diretor técnico da Organização de Procura de Órgãos do HC, FMU São Paulo, e também a Ana Paula Souza, que é a mãe desse lindo menino que a gente está vendo aqui, o Vinícius, que faleceu aos 12 anos, mas eu não tenho dúvida que a missão dele foi realmente ser um anjo para outras 6 pessoas, e a gente está até batendo esse papo aqui com uma forma de homenagear não só ao Vinícius por esse ato maravilhoso que a Ana teve, que a família teve, mas também a todos os doadores, né? A todas as pessoas que contribuíram para isso, para a continuidade da vida, né? Obrigada pela presença de vocês, viu, gente? A gente continua esse papo numa próxima oportunidade.